Congregação amada do Senhor, hoje vamos dar sequência a uma série. Nós falamos qual o propósito. Domingo passado falamos sobre unção para quê? E agora eu queria falar sobre remédio ou veneno. O que você prefere? A frase, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, é uma diferença sutil que se faz entre o bem e o mal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos ouvintes, que nós precisamos ter cuidado com o que nós escolhemos, com o estilo de vida que adotamos. Ou a gente vai viver reclamando das nossas dificuldades e limitações, ou nós vamos aceitar o desafio de viver em Jesus. A diferença é sutil, mas é uma escolha. Ou a gente fica focado na impossibilidade das nossas fraquezas, ou seja, você fica focado no seu eu, na sua razão, no humano, ou você passa para confiar na vida, confiar na vida que o Senhor promete, na vida de abundância, através do Espírito Santo. Então, vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e para que você saiba que através de Jesus a gente encontra a dose certa de tudo que nós precisamos. Então, como sempre, eu vou falar do valor da Bíblia. Por que eu me baseio na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é uma carta de amor de Deus para cada um de nós. Porque o que está lá escrito é divinamente inspirado e serve para te ensinar, para te fazer perguntar. A própria Bíblia, ela instiga você a perguntar, você não deve engolir as coisas que estão ali. Paulo fala para o povo de Bereia, olha, aquele povo era nobre, porque eles examinavam na palavra para ver se era assim, como Paulo estava dizendo. E eu instigo a você a não acreditar no que eu estou falando. Vai lá na palavra, verifica. Então, assim, a palavra de Deus é o nosso aio, é a nossa guia. E ela pode também ser usada contra nós. O inimigo sabe disso. E muitas vezes ele nos conduz a ver de uma forma diferente daquela que o Senhor quis colocar, quis nos dirigir. Né? A gente fala hoje há muitas interpretações, mas alguns meios de raciocínio, filosofias, ideologias, pode nos conduzir para o outro lado. E é isso que eu basicamente queria falar, assim. O que é esse lance de remédio, veneno, dose certa? O que é isso? Então, assim, o que eu pensei? Que às vezes a gente está perguntando para a gente mesmo. Eu estou sendo curado ou estou ficando doente? O que está acontecendo com a minha vida? Eu sei que a doença faz parte da vida, não tem como isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente pode estar usando a dose errada das coisas. Em vez de estar sendo curado, a gente está sendo adoecido. Então, eu penso que cada um, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, não quer ficar doente, nenhum de nós. Então, pensando assim, em coisas um pouco mais profundas do que ficar doente ou ter saúde, é que eu quero trazer a reflexão de hoje sobre veneno ou remédio. Então,
Eu encontrei na palavra de Deus a dose certa para vivermos o que Deus preparou para nós. E eu, assim, sinceramente espero que esse entendimento possa fazer diferença na sua vida, que isso possa mudar a sua forma de pensar, ainda que mudança não é fácil. Mas a cada semana que eu compartilho uma reflexão, a minha intenção é provocar alguma transformação em você. E isso acontece em mim primeiro, é o que eu busco. Eu busco ser transformada dia a dia. Não olhar para o meu passado, para os meus erros, apenas para aprender e não ficar preso nele. Então, assim, olhando assim diretamente para a palavra, eu quero te ajudar ou de alguma maneira te alertar para você sair de Romanos 7 e ir de Romanos 8. Mas como assim? Eu estou falando para você sair da palavra e ir para outra? É porque a palavra de Deus, ela na maioria das vezes, ela está narrando um fato. E aí você, observando o que ela está narrando, você vai falar, eu acho que é para esse lado ou é para aquele. Ela não esconde nada, está tudo patente diante dos nossos olhos. Então, eu quero que você saia de Romanos 7 e entre em Romanos 8. Vamos ver o que isso significa. Mas antes disso, você poderia me perguntar, eu lá preciso de saber disso? É porque nós precisamos sim de saber como que as coisas funcionam, as consequências de escolher um tipo de vida ou outro, um estilo de vida ou outro, a escolha de estar se adoecendo ou estar recebendo cura. Isso tem muito a ver com seu estilo de vida, com sua forma de enxergar o mundo. A gente fala como a sua cosmovisão. É uma visão que está aí e você muitas vezes nem percebe que a gente é mais influenciado do que imaginamos. Então, eu preciso saber para me posicionar. Agora, por que exatamente eu preciso saber disso? É porque eu preciso fazer a escolha certa do estilo de vida. Eu preciso de escolher se eu vou caminhar para adoecer ou para ser curado. Não quer dizer que eu nunca terei doença, que nunca isso vai fazer parte, mas eu preciso deixar claro que alvo, para onde eu estou indo, qual é o caminho que eu estou tomando, o que é que eu estou fazendo, quais as consequências das minhas atitudes. Então, usar a dose certa, ela vai fazer a diferença entre algo, uma substância, a mesma substância. Ela pode fazer mal ou fazer bem, vai depender da dose. Isso pode mudar a sua visão de mundo, a sua visão pessoal e a respeito de você mesmo, de Deus e do mundo. Então vamos lá, a analogia que eu queria passar para vocês entre remédio e veneno. O que é remédio? O objetivo do remédio é curar, aliviar ou prevenir doenças. O efeito dele é interagir com o organismo para restaurar ou otimizar as funções biológicas. Agora, sobre regulamentação. Onde é que você compra, como é que você obtém esse remédio? É submetido a rigorosos testes clínicos e é aprovado por órgãos regulamentados antes de ser comercializado. Então, não é de qualquer jeito que um remédio vira remédio, né? Ainda que haja muitos problemas em relação à indústria farmacêutica. Mas aqui a gente está focando assim, na essência. Remédio é para curar, veneno é para estragar. Então, o veneno é o quê? Para estragar. O que é isso? É causar danos à saúde ou à vida. Qual que é o efeito? Também interage no organismo, mas prejudicando, levando a doenças, disfunções ou morte. E a regulamentação não há, é proibido por lei, né? E o uso? O uso é ilegal e pode ter consequências graves. E o uso do remédio é de acordo com as indicações médicas, com a dosagem certa, para aquilo não fazer mal, porque o objetivo do remédio é fazer bem.
Então, vamos assim resumir isso aí em diferenças chaves entre remédio e veneno. Remédio. A intenção, a principal diferença entre os dois reside na intenção. O remédio visa a cura, enquanto o veneno visa o dano. O efeito são opostos. O remédio busca restabelecer a saúde, enquanto o veneno quer deteriorar a sua saúde. A regulamentação. A produção e comercialização são altamente regulamentadas, tem regras para tudo. E o veneno, ele é proibido, mas é livre. Se você quiser comprar ou fazer, né? O uso de remédios é indicado e supervisionado por profissionais de saúde, enquanto o uso do veneno é ilegal e é perigoso. Bom, então assim, vamos tentar fazer uma correlação. Eu disse que meu objetivo com essa reflexão de hoje é te fazer sair de Romanos 7 e te levar para Romanos 8. O que isso significa? O que isso tem a ver com o remédio ou veneno? Então vamos ver algumas passagens da Bíblia. Sabemos que o capítulo 7 e 8 de Romanos são passagens densas, complexas, mas também profundamente inspiradoras. Elas exploram a natureza do que é o pecado e a graça. O pecado é o quê? É quando você está longe de Deus, é a separação. E fala também da liberdade, a esperança da glória futura. Então eu separei aqui uns versículos, 2 capítulos são grandes. Eu separei alguns versículos, mas eu acho importante a gente ler. Então diz assim, eu comecei no versículo 7 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, que é um desejo ardente, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, vamos imaginar, onde não há lei, você não é proibido fazer isso ou aquilo, tanto faz se a pessoa fizer. Agora, quando está escrito não matarás, isso trouxe o quê? Trouxe a evidência que matar é algo ruim, é algo contra a lei, contra a regra. Aí no verso 12, Paulo continua a dizer, e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Aí vamos caminhando no 14 e fala assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Ai, parece uma contradição, a lei é espiritual. Sim, ela veio para ser um aio, para ser uma direção na qual nós devíamos andar. Então, a lei é espiritual. O alvo de Deus é alcançar o seu espírito, é te dar uma resposta que você vai, ao andar por esse caminho, por essa resposta, você vai encontrar saída para as suas dificuldades. Então, no verso 15 diz, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, eu faço. O que é isso? Eu queria fazer um trem, mas não consigo fazer. Eu não queria fazer, mas faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, está mostrando que é uma briga aí. Você quer acertar, mas não consegue. Então, aí vamos ler mais alguns versículos e andar aqui no que o capítulo 7 quer falar. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, uma batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. O que é isso? Uma confusão. Você, quando foca em você mesmo, apenas no seu eu, em você que é o quê?
Platão nos definiu como um ser racional, que tudo que acontece de bom você está no mundo das ideias procurando aquilo que é elevado, aquilo que é legal. E quando você olha para a matéria, para a sua carne, seu corpo, isso é o que tem de ruim, é o mundo que está abaixo. Essa divisão é algo que acontece na nossa mente. É um tipo de cosmovisão que a gente está submetido a ela. E ela pode se tornar um remédio ou um veneno, de acordo com o modo que você pensa, com a forma que você encara a vida. Então, aqui nesses exercícios, eu quis ressaltar que, assim, olha, tem uma briga, viu? Eu quero fazer o certo, não consigo. Eu não quero fazer a coisa errada e faço a coisa errada. Ai, que miserável homem que sou, que não dou conta de acertar. Pois é isso mesmo. O homem é assim. Se ele ficar entregue a si mesmo, apenas na sua força, no seu braço, vai dar zebra. Você vai ficar ali brigando o resto da vida. Então, o resumo, o dilema da lei, a lei e o pecado. Paulo descreve a luta interna que ele enfrentava sobre a lei de Moisés. Ele reconhece a bondade da lei, ele evidencia o pecado, mas descreve a fraqueza humana e a incapacidade de cumprir perfeitamente seus mandamentos. O pecado reside na natureza humana, criando um conflito interno entre o que se deseja fazer e o que se é capaz de fazer. Então, a lei, ela aparece como um espelho. A lei serve assim, como esse espelho que revela a realidade do pecado na vida humana. Você quer fazer o certo, mas não consegue. Essa é a nossa realidade, a nossa limitação, a nossa fragilidade. A lei não causa o pecado, mas ela mostra a extensão, ela evidencia o pecado. Ela chama por uma solução maior. Eu não posso ficar nesse dilema. Então, aí o que Paulo vai apontar? Ele escreveu o capítulo 7 para mostrar, olha, se você ficar aí olhando só para você, olhando para a sua razão, para o seu ser, vai dar zebra. Agora, há uma liberdade em Cristo. Então, ele afirma que a lei não é capaz de libertar o homem do pecado. Você vai continuar brigando pelo resto da vida. Somente através de Cristo é possível ser liberto do domínio do pecado e você receber essa liberdade, essa que a gente chama de salvação em Cristo Jesus. Então, vamos ver o que Paulo está falando 8 e por que você precisa sair do 7 e ir para o 8. Portanto, olha só no primeiro versículo do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou repetir aquilo. O que nós somos? Quando Deus nos criou, o nosso eu verdadeiro é um espírito. Ele possui uma alma. O que é a alma? A sede das emoções, a sua vontade e os seus pensamentos, a sua mente. Mas não é só aí, a gente tem um corpo, é tudo junto e misturado. Não é como Platão falou, só vale as minhas ideias e o meu corpo não está com nada. É um tipo de cosmovisão que nos conduz a um caminho que não dá certo no final. Aí vamos continuar aqui no verso 2 do capítulo 8 de Romanos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito de vida que está aí aonde? Em Jesus Cristo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E como é que se é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quando você aceita Jesus, quando você se rende. Fala, não, eu não sou o Todo-Poderoso, eu não controlo tudo, eu não dou conta de fazer. Então, quando você rende a um ser superior, e no caso é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Então, ele vai te guiar. Então, e ele nos faz ser filhos, não escravos. Isso é, assim, algo extraordinário. Vamos lá no verso 15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é com a razão, você sabe que é filho de Deus. A razão faz parte, você deve usá-la. Mas ela só não te conduz ao caminho de vida que Deus preparou para você. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então, vou continuar mais alguns versículos. Que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não falamos de propósito? Então aqui está falando, todas as coisas contribuem para esse propósito quando você se rende ao Senhor. E aí, olha só, você não precisa de ficar naquela briga terrível. Ai, meu Deus, eu quero, não consigo, eu não quero e faço. Olha aí, no verso 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Isso tudo pode acontecer. Isso pode fazer parte da sua vida. A palavra não promete você livrar e sair do mundo. Ela promete você ter vitória neste mundo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Quem é que nos amou? Jesus Cristo. Que não tinha dívida nenhuma, que não tinha problema nenhum, que não tinha dolo nenhum. E ele morreu para que nós tenhamos vida. E aceitar essa morte é que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Entre o remédio que te dá saúde e o veneno que te conduz à doença. E pode até chegar à morte. Olha só, o verso 38 e 39, que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, que é o futuro. Desculpem. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa extraordinária. Você está lá, Paulo contando a gente no capítulo 7, você está lá sofrendo. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Eu faço bem, eu faço mal. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu não quero fazer o mal e faço. E agora? Agora vem a solução provém do Espírito Santo de Deus, e ele está te dando uma promessa, nada te separará do amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que vai te conduzir através do Espírito Santo. Então, assim, é a libertação do pecado, a morte e ressurreição de Cristo nos libertam do pecado. Então, ele nos dá uma nova vida em Cristo. Eu posso fazer a coisa certa, porque há o Espírito Santo que vai me ajudar. E o pecado não vai ter mais domínio sobre a minha vida. O Espírito Santo, né, quando eu aceitei Jesus, ele não veio substituir o meu espírito humano, natural, pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai me dar força para viver. Ele vai me fazer vencer as lutas. Então, o Espírito é a garantia da redenção futura e da herança eterna em Cristo Jesus. Mas não é só a herança e a coisa eterna, é aqui nessa terra. O amor e a graça de Deus, eles nos fazem filhos de Deus. Nós não somos mais escravos, somos filhos. Nós recebemos uma nova identidade, uma esperança da glória futura. Que esperança? É que em Cristo Jesus nada nos afastará do seu amor. Não vai ser aquilo que a gente viu aqui, nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez. Nada vai me afastar do amor de Cristo. Então, assim, fazer um resuminho aqui, né? Então, o que Romanos 7:8 faz? Eles expõem a realidade do pecado e da solução que Deus oferece através de Cristo. Mostra a liberdade que é encontrada na graça, a esperança da glória futura e o papel do Espírito Santo na nossa vida. Então, é um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus. E isso nos vai inspirar
buscar uma solução, um caminho profundo com Ele. Então, já caminhando para a conclusão, então, onde que está a conexão do Romanos 7, Romanos 8 ao veneno e ao remédio? Por quê? Porque está falando aqui, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Então isso acaba nos envenenando, porque aqui a gente vai viver uma briga entre o que eu desejo fazer e o que de fato eu faço. Então é a briga entre a intenção e a ação. É o que a gente chama, inclusive, de dissonância cognitiva, que às vezes, para evitar essa briga, a própria mente humana, ela desenvolve uma maneira de se defender, que é assim, já que eu estou brigando, então eu não vou brigar, vou começar a gostar daquilo que eu faço. Resumindo, né? Então, tipo assim, eu não consigo parar de fumar. Então, para eu não ficar com aquela briga interna, eu falo assim, não, fumar é uma delícia. Então, essa briga, ela produz essa dissonância cognitiva. Eu penso uma coisa cá, outra lá. Para eu não ficar brigando, eu passo a gostar daquela coisa. Então, para eu não brigar comigo mesmo e nem escolher o outro lado, que é na verdade, eu vou estar me enganando a mim mesmo, porque eu vou falar que eu gosto do cigarro e vou morrendo gostando, porque todos sabemos que o cigarro faz mal. Então, assim, eu quero passar para vocês que é necessário sair da sua razão, das suas impossibilidades, das suas fragilidades, que está descrita no capítulo 7, que é impossível alcançar pela lei com a sua força. Então eu posso conectar esse capítulo 7 com veneno. É algo que vai ali minando as suas forças, porque você fica brigando consigo mesmo sobre fazer o que não quer e não fazer o que quer, ou, como eu acabei de dizer, enganando a si mesmo, falando que eu gosto, tudo que eu faço eu gosto. Mas isso não é verdade. Então, essas duas situações, você viver no capítulo 7, não te faz avançar, não te faz caminhar para a solução do problema. E isso é o que você vai olhar. Isso, então, te conduz ao adoecimento. É como se fosse um veneno implantado na sua mente. Você começa com filosofias, ideologias, você começa a justificar, explicar o seu comportamento, mas você vai me desculpar, mas quando a gente vai por esse caminho, a gente continua infeliz, né? Porque é impossível pela força humana, força do meu braço, eu conseguir fazer o certo. A lei, ela só evidencia o pecado, ela não nos faz cumprir. Então, quando eu falo que o capítulo 7 está relacionado com o veneno, é isso, porque você vai ali, aos pouquinhos, tomando a dose de sofrimento, vamos dizer, de incongruência, né? Ele te faz ver a impossibilidade, aí te faz paralisar. Então, é como um veneno que não te deixa viver bem. E a gente sofre com isso. Então, daí a importância da gente sair do capítulo 7, sair da força do braço, da razão, do que eu ficar raciocinando, a cosmovisão grega, que é o mundo das ideias. Aí você fica vivendo no mundo das ideias, mas seu coração está sofrendo. Então, nós podemos nos envenenar a nós mesmos, vivendo a impossibilidade de cumprir a lei. Isso nos faz mal. Então vamos, já que a gente resumiu o 7 no sofrimento, na briga consigo mesmo, o que o capítulo 8 traz? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele fez algo extraordinário. É uma revelação. É algo que, assim, que me tirou da morte e me levou para a vida. Ele preparou isso para nós, mas não é automático. Eu tenho que viver. Então, eu não ando mais segundo a carne, eu não sou mais escravo dos meus desejos, mas eu vou seguir o Espírito Santo, porque agora eu sou filho, eu não sou mais escravo. Então, Jesus me libertou
da lei que leva à morte, me levou para a vida em espírito que conduz à vida. Porque a lei do espírito da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Está literalmente dito no verso 2 do capítulo 8 de Romanos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu passei a ser filho de Deus. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, o remédio é Jesus. Então, já vou concluir. Temos o remédio que é Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é a melhor saída para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Então, eu já falei um pouquinho, né, sobre a vida, o pensamento, a cosmovisão grega e a cristã. A visão de Paulo é totalmente diferente da filosofia grega. Não quer dizer que a gente está livre 100% dessa filosofia, porque nós fomos influenciados por ela, que é o mundo das ideias elevado e o mundo da matéria é menor, é diminuído. Mas quando você vê que a proposta de Jesus, ele acredita em Deus, que é um Deus pessoal, é criador. A redenção através de Jesus Cristo, no papel do Espírito Santo, é a revelação de Deus e não da razão humana. Então, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. E para a salvação que vem pela fé. E aí o foco de Paulo está em Cristo, na sua morte e ressurreição, e o foco da filosofia grega está na solução ser tudo que provém da razão. Então, por que eu estou falando isso de novo, já quase na conclusão? É porque nós recebemos essa influência, então às vezes a gente briga mais do que devia, e essa briga às vezes até nos impede, resiste, né? Porque você ainda valoriza tanto o mundo das ideias que você acha que você caiu sua inteligência se você for para Jesus, mas não é assim. É aí que você vai abrir, expandir a sua compreensão do mundo e das coisas. Então, vamos sair do capítulo 7, que é focado no homem, na razão, e vamos para o capítulo 8, que é focado na confiança da revelação de Deus. Então, como sempre, né, esticou um tiquinho esse vídeo aqui, mas vamos repetir, porque a repetição é algo importante. Assim, Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nos fará realmente praticar o estilo de vida de Jesus. Que estilo de vida? É ser guiado pelo Espírito Santo, é seguir a Bíblia. Que o quê? O amor dele é extraordinário sobre nós, nada nos afastará do amor dele. Então, primeira verdade, vamos repetir aqui. O Senhor me chamou para segui-lo. Eu fui selada com o Espírito Santo de Deus. Nenhuma condenação há para mim, que estou em Jesus Cristo, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque eu sou guiada ou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sou filha ou filho de Deus. Porque estou certo de que há uma confiança que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o
terminar aqui com a oração que eu sempre faço. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar viva, por ter sido alvo do teu amor. Eu te agradeço porque nenhuma condenação há para mim, porque parei de tomar veneno, não preciso mais brigar com os meus sentimentos, porque sei, tenho total confiança no amor de Jesus. E isto é o melhor remédio que eu posso tomar para a minha vida, para que eu tenha uma vida e uma vida em abundância. Obrigada pelo teu Santo Espírito. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E vou te pedir, assine o canal, curta a página, compartilhe o vídeo. Quem sabe, nesse exato momento, alguém pode estar precisando de ouvir essas palavras. Então, mais uma vez, Deus te abençoe. Ótima semana e muito obrigada. Tchau.